breve referência histórica, se quiserem ler, está bem? Param o vídeo e leem, está bem? A seguir. É sempre bom saber mais um bocadinho. Portanto, atividades iniciais, já falamos isto na aula, portanto vou ser rapidamente, vou ser breve. Portanto, uma equação, no fundo é uma igualdade entre duas expressões onde figura pelo menos uma letra, foi o que vimos na aula, certo? Hoje vamos tentar abordar outra definição de equação, com as metas surgiu uma nova, vamos lá ver, mas primeiro esta. Então, ó, se eu considerar que o peso da banana é x, a equação que eu formo é x mais 20 é igual a 200, ok? E depois o x é 180, porquê? Porque 180, se eu substituir x por 180, 180 mais 20 vai dar 200, ou seja, é a solução porque transforma a igualdade numa proposição verdadeira, ok? Aqui, se o peso de cada maçã for m, vai ser a equação que vou formar 4m é igual a 600, portanto, e o m é igual a 150. Depois, 2L mais 20 igual a 400, se L for o peso de cada laranja. Portanto, a solução depois resolvemos mais à frente, está bem? Agora não se importem tanto em saber como é que se chegou à solução, está bem? Mais à frente. Aqui é só formar as equações. Portanto, aqui, se K for o peso de cada kiwi, 3K vai ser igual a 2K mais 100, ok? Desafios. Qual é a equação que forma? Aqui um erro frequente que vocês fazem é este. Esta equação está mal formada porque misturaram cêntimos com euros. Não é possível. Portanto, tem que ser assim. 0,2 ou 0,20, que é exatamente a mesma coisa, vezes o x, que é o número de moedas, tem que dar a quantia de 3,40 €. Aqui, se dividir a idade do meu pai por x, portanto, eu não sei a idade do meu pai, x a dividir por 4 e subtrair 10, menos 10, é igual a 5. Por último, se multiplicar um certo número por 2, portanto 2x, ou x vezes 2, que é 2x, e adicionar 6 mais 6, obtenho 40, igual a 40, ok? Muito bem. Ora, o perímetro do triângulo é 6. Qual das afirmações é verdadeira? Portanto, é muito fácil. O perímetro é de soma a todos os lados. Soma todos os lados igual a 6. Portanto, só pode ser a opção B. Todos estes exemplos que vimos e que traduzimos em linguagem matemática são equações. Então, lá está, uma nova definição de equações, é o que vamos ver hoje. Portanto, dadas duas funções, f e g, dá-se o nome de equação na incógnita x a uma expressão da forma f de x igual a g de x, ou seja, a equação, a definição de função também pode ser vista como uma igualdade entre duas funções, ok? E tem aqui o exemplo, está bem? Ora, muito bem, qual das seguintes opções é uma equação? É a opção D, está bem? Portanto, é uma igualdade, está bem? Entre duas funções. Reparem, podemos considerar, ou se quiserem, a definição que nós vimos na aula, é uma igualdade entre duas expressões onde figura pelo menos uma letra. É mais fácil de compreenderem, está bem? Esta aqui, a B, não poderia ser porque não tem qualquer letra. Ora, terminologia das equações, também já vimos isto, portanto vou andar rápido. A cada uma das expressões algébricas separadas pelo sinal de igual chamamos membros da equação. Uma expressão algébrica é uma expressão que envolve letras e números relacionados por operações como adição, a subtração, multiplicação, etc. Tem aqui o exemplo da equação, de uma equação, portanto primeiro membro, segundo membro. Depois temos 5 termos, portanto a cada parcela de uma equação dá-se nome de termo, portanto 1, 2, 3, 4, 5 termos. Termos independentes e os termos dependentes, já expliquei porque é que os termos em x são dependentes, porque reparem, se vocês me perguntarem assim, professora, 2x quanto é que vale? Eu digo assim, depende do valor de x. Se x for igual a 10, o 2x vale 2 vezes 10, que dá 20. Mas se o x for igual a menos 1, o 2 já vale o quê? O 2x já vale menos 2, está bem? Porque fica 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Portanto, os termos dependentes são aqueles que têm a incógnita, está bem? Ora, vamos praticar rapidamente o segundo membro. O segundo membro da equação é o 6 mais 7x. Quantos termos tem a equação? Tem 4. Quais os termos do primeiro membro? O 2x e o menos 20,5. Não se esqueçam do menos. Quais são os termos dependentes? São aqueles que têm a letra x, portanto a x e 7x. Quais são os termos independentes? São os outros, o menos 20,5 e o 6.
Os termos dependentes da equação, portanto, esta equação aqui é a opção 3, ia dizer B, mas aqui não está com letras, portanto, é a opção 3, os termos em X, está bem? Solução de uma equação. Ora, aqui começa a novidade, portanto, vimos na aula facilmente, aqui vocês já conseguem chegar à solução da equação, porque qual é o número que adicionado com 6 dá 3, é 7, certo? Ok? Agora vamos ver outra forma de verificar as soluções, de encontrar soluções de uma equação, e isto é que é novidade e tem que saber. Então, eu vou explicar o que se fez aqui. Portanto, eu considerei o primeiro membro como sendo a função f e o segundo membro como sendo a função g, porque vimos que a nova definição nos diz que uma equação pode ser uma igualdade entre duas funções, f de x e g de x, ok? E agora fui calcular a imagem do objeto 7 pela função f, onde está o x substituído por 7, dá 13, e a imagem do objeto 7 pela função g. Como tem a mesma imagem, eu posso considerar que 7 é a solução da equação, ok? É só isto, a matemática é tão fácil, ok? Vamos lá. Muito bem, então, dada uma equação f de x igual a g de x, diz que A é uma solução da equação se f de A é igual a g de A. O conjunto das soluções da equação designa-se por conjunto de solução e, habitualmente, representa-se pela letra S. Está bem? Ora, muito bem, a solução da equação é... Ora, vamos começar a ver. Vamos fazer pela forma nova. Então, aqui vou considerar que é a função f. F de x é igual à expressão algébrica, é menos x menos 1. E aqui a função, o segundo membro, dá uma função g. Está bem? Ora, eu vou começar a calcular. Será que é este? Vamos já ver. Ora, f de menos 7, vou calcular a imagem do objeto menos 7 pela função f. Onde está aqui o x, vou colocar o menos 7, então fica menos 7 menos 1. Ora, menos com menos dá mais, 7 menos 1 dá 6. E agora, g de menos 7, que também é 6, porque o g é uma função afim constante, certo? Logo, todos os objetos têm a mesma imagem, então posso concluir já. Ora, como tem a mesma imagem, as imagens são iguais, concluo que a solução desta equação é menos 7, está bem? Só uma opção é que pode estar aqui correta, está bem? Aqui é do primeiro grau, já vos expliquei o que é primeiro grau, portanto tem uma solução. Ora, ou nenhuma, não é? Mas pronto, neste caso tem uma. Ora, considera as funções f de x e g de x. O domínio aqui, está aqui, portanto 1, 2, consideram este conjunto como sendo domínio, está bem? Ora, escreve a equação f de x igual a g de x, de chacha, não é? Portanto, o primeiro membro vai ser menos x menos 1, o segundo membro, o x ao quadrado menos 1, já está feito. Qual é a incógnita da equação? É a letra, neste caso é a letra x. Qual é o primeiro membro da equação? Ora, o primeiro membro é menos x menos 1, e o segundo membro, x ao quadrado menos 1. 1 é a solução da equação? Ora, muito bem, eu vou ter que calcular a imagem do objeto 1 por cada uma das funções e ver se a imagem é a mesma ou não. Então, f de 1 vai dar menos 1, substituir o x por 1, sempre a mesma coisa, está bem? Portanto, isto já enjoa, não é? E agora, o g de 1, vou à expressão algébrica e vai ficar 1 ao quadrado menos 1. Ora, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Ora, então concluo que 1 não é solução da equação, ok? Porquê? Porque f de 1 é diferente de g de 1. Está feito, ok? Quais são as soluções da equação? Ora, vou ter que fazer exatamente o que fiz agora para cada um dos objetos. Ora, este aqui já foi. Já vimos que não interessa. Vou fazer agora para calcular o f de menos 2 e o g de menos 2, para ver se a imagem é a mesma. Portanto, f de menos 2 vai dar menos 2 menos 1. Ora, menos com menos dá mais 2 menos 1, que dá 1. Está bem? E aqui, g de menos 2 vai ficar menos 2 ao quadrado menos 1. Ora, que dá 4 menos 1, que dá 3. Ora, como as imagens são diferentes, concluo que menos 2 não é solução. Vamos passar ao próximo objeto. Então, f de menos 1. Ora, f de menos 1 e depois g de menos 1.
f de menos 1 vai ficar menos 1, menos 1, ora que vai dar menos com menos dá mais 1, menos 1, dá 0. E g de menos 1, ora, menos 1 ao quadrado que dá 1, menos 1 que também dá 0. Olha, já tenho aqui uma solução, portanto, menos 1 é a solução da equação porque as imagens são iguais, ok? Agora vamos calcular o f de 0. Isto é muito trabalho, não é? Mas tem que ser, sem trabalho não se faz nada. Ora, f de 0 vai ficar menos 0, que menos 0 é até uma vergonha pôr menos 0, não vale nada, então fica só sobra o menos 1, está bem? E agora, o g de 0 é igual a 0 ao quadrado que dá 0, também só sobra o menos 1. Ora, como as imagens são iguais, encontrei outra solução, 0. Ora, segue-se o 1, mas já vimos que não é, porque já está ali feito atrás, não é? Falta só para o 2. Portanto, f de 2 e g de 2. Vamos ver se tem a mesma imagem. f de 2 vai ficar menos 2 menos 1, dá menos 3. E g de 2 vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, menos 1, que dá 3. Ora, são diferentes. Então, 2 também não é. Portanto, esta equação, neste domínio, apenas tem duas soluções, que é menos 1 e 0. Qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução é o conjunto formado pelos elementos menos 1 e 0. Ok? Está feito. Ainda falta aqui, justifica 1.7, justifica que menos 2 não é a solução da equação. Portanto, já está aqui feito. Reparem, tinham que fazer isto. Não é? Calcular a imagem do objeto menos 2 por cada uma das funções e reparem que a imagem é diferente. Portanto, só tinham que acrescentar, não é solução da equação, menos 2 não é solução da equação, porque f de menos 2 é diferente de g de menos 2. E está feito. Portanto, só isto. Outro exemplo. Portanto, tem aqui duas funções, uma definida por uma tabela e a função g definida por um diagrama de setas. Para cada uma das funções indica o domínio, portanto, o domínio de f vai ser igual ao domínio de g, que é o conjunto formado pelas letras P, Q, R e S, ok? O contradomínio, ora aqui o contradomínio já é diferente, o contradomínio da função f são as imagens 0 e 1, já o contradomínio da função g é o conjunto formado pelas imagens só 1 e 4, está bem? Recordo que o 5 não entra, o 5 pertence ao conjunto de chegada, mas não é a imagem, está bem? Ora, copia para o teu caderno e completa as seguintes expressões. f de p, qual é a imagem da função p? Qual é a imagem da função p? Desculpem, qual é a imagem do objeto p pela função f? Então, objeto p, a imagem é 0 aqui, 0. f de r, portanto, a mesma coisa, só que agora é objeto r, tem imagem 0. E aqui tem imagem 4 e a função g. Ora, a imagem 4, o que é que eu reparo? Que tem, há dois objetos com a mesma imagem. Então, aqui já tenho o g de p, o que é que falta? Falta o g de r, está bem? Ora, indica o conjunto de solução da equação f de x igual a g de x. Ora, muito bem, tenho que procurar. Os objetos têm a mesma imagem por ambas as funções. Ora, a imagem do objeto P é 0 pela função f e do objeto P é 4 pela função g. Então, P não é solução. E sempre a mesma coisa, aqui Q1, aqui Q1. Ora, aqui já encontrei uma solução, que é a letra Q, está bem? Porque f de Q é igual a g de Q. E qual é a imagem? É 1, ok? Muito bem. Ora, vamos ver, continuar. R0 e aqui R4, não serve. S1 e aqui S, também 1. Ora, outra imagem. Então, outra imagem, outra solução. Portanto, a letra S também é a solução. Porquê? Porque F de S é igual a G de S, que neste caso é 1, está bem? Há dúvidas? F de Q, tá bem, tinha a mesma coisa. Ora, muito bem, F de Q, exatamente. Ok, muito fácil.
Ora, avançando, isto aqui é página 9, eu é que me enganei, está bem? Portanto, agora vão à página 9, tentam fazer sozinhos este exercício, está bem? E depois eu vou resolvê-lo aqui, mas primeiro vocês param o vídeo, tentam fazer sozinhos, ok? Muito bem, eu vou continuar, portanto, a resolver. Portanto, representa a função f e g por uma tabela e um diagrama de setas. Eu vou fazer uma de cada, está bem? A f por uma tabela e a g por um diagrama de setas, porque é muito parecido. Portanto, rapidamente, aqui a tabela. Ora, aqui x, aqui f de x, e aqui os objetos, o menos 1, depois o 0, depois o 1, o 2 e o 3, está bem? Vocês até podem acrescentar, se quiserem, aqui mais outra linha e põem já a função, perdão, a função guia, está bem? Que já tem os objetos, o conjunto dos objetos é igual, o domínio é igual, tá? E aqui vou fazer, como disse, está bem? Aqui a tabela e depois o diagrama. Ora, vamos já à função f. Ora, vou ter que calcular f do objeto menos 1. Portanto, vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 2, menos 1. Portanto, dou o mesmo denominador. Vai ficar menos 1 meio, menos 2 meios, que vai dar menos 3 meios. Está bem? Isto é só cálculos. Aqui, f de 0 vai ficar, ora, 0 menos 1. Está bem? Porque menos 0 ao quadrado dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Portanto, só sobra o menos 1. A seguir, f de 1. Ora, f de 1 vai dar menos 1 ao quadrado, que dá 1 sobre 2, menos 1. Do mesmo denominador, portanto, é exatamente igual ao f de menos 1, que vai dar menos 3 meios. Portanto, aqui menos 3 meios. F de 2, portanto, f de 2 vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4 sobre 2, menos 1. Mas 4 sobre 2 é menos 2, menos 1, que vai dar menos 3. Menos 3. E agora falta o f de 3. Ora, o f de 3 vai ficar menos 3 ao quadrado, que dá 9 sobre 2, menos 1, dou os mesmos denominadores, portanto, menos 9 meios, menos 2 meios, que vai dar menos 11 meios. Portanto, aqui fica menos 11 meios, está bem? Ora, e agora a função g. A g, vou colocar aqui um diagrama de setas, está bem? Pronto, aqui. Ora, aqui o domínio, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ora, vou calcular agora a mesma coisa, g de menos 1, g de menos 1, agora aqui, nesta expressão, certo? Então vai ficar menos, e depois menos 1 sobre 2, menos 1. Ora, menos com menos dá mais 1 meio, vai dar 1 meio menos 2 meios. Já estou a dar o mesmo denominador, que vai dar menos 1 meio. Está bem? Aqui vai ficar menos 1 meio. E ligam. Já é a função g. Agora, g de 1, g de 0. G de 0 é fácil, portanto, a liga nula, só sobra o menos 1. E agora, g de 1. Ora, g de 1 vai ficar menos 1 meio menos 1, que vai dar menos 1 meio menos 2 meios, que vai dar menos 3 meios, está bem? Portanto, aqui menos 3 meios. G de 2 vai ficar menos 2 sobre 2, que dá 1, menos 1, que vai dar menos 2. E G de 3 vai ficar menos 3 sobre 2, menos 2 sobre 2, já estou a dar os mesmos denominadores, que vai dar menos 5 sobre 2. Portanto, menos 5 sobre 2. Ok? Pronto, está feito. E agora, escreve a equação. Ora, muito bem, a equação é só colocar o primeiro membro e o segundo membro, não é? Portanto, a equação que eles querem é menos x ao quadrado sobre 2 menos 1, este é o primeiro membro, igual a menos x sobre 2, está bem? Menos 1. Portanto, está aqui a equação e indica a incógnita é x, o primeiro membro é menos x ao quadrado sobre 2 menos 1, o segundo membro é menos x sobre 2 menos 1. As soluções da equação. Ora, as soluções da equação já têm isto aqui feito. Então, vou procurar. Os objetos têm a mesma imagem por ambas as funções.
Portanto, a imagem de menos 1 é menos 3 meios. Aqui de menos 1 é menos 1 meio, não interessa. De 0 é menos 1 e de 0 é menos 1. Então, já encontrei. 0 é a solução. Reparem, a imagem do objeto 0 pela função f é menos 1. E a imagem do objeto 0 pela função g também é menos 1. Está bem? Portanto, 0 é a solução. A seguir, vou continuar a fazer o mesmo. Ora, de 1 menos 3 meios, de 1 menos 3 meios. Outra solução. Portanto, aqui, 1 também é a solução, porque tem a mesma imagem pelas duas funções. Está bem? Ok? Então, aqui 1. E agora, 2 menos 3, 2 menos 2, não serve. 3 menos 11 meios, 3 menos 5 meios, não serve. Então, só há duas soluções. O conjunto de solução é o conjunto formado pelos elementos 1 e 0, ou vice-versa, primeiro por ordem crescente, está bem? Se fizer ao contrário, não faz mal. Justifica que 3 não é a solução da equação. Ora, 3 não é a solução da equação porque f de 3 é diferente de g de 3. Ou seja, o objeto 3 tem imagens diferentes por cada uma das funções, está bem? Logo, não é a solução da equação. É só isto, portanto, toca a trabalhar. Depois há só mais este conteúdo e o resto vemos para a próxima. Portanto, quando é que uma equação é impossível? Quando não tem solução. Portanto, as equações que vimos até agora são possíveis porque há soluções, certo? Quando não tem solução, não diz que é impossível. Reparem como é fácil. Tem aqui a função f e a função g. Está bem? Ora, a função considera as funções f e g definidas por um diagrama de setas e por um gráfico. Relativamente à equação f de x igual a g de x completa, qual é o conjunto de solução? Ora, é o conjunto vazio, está bem? Escrevemos assim, ou assim, ou assim. Podem escrever. E vamos já ver porque é que ele é vazio, porque não existem soluções. Reparem, ora, o objeto 1 tem imagem 1 pela função f. O objeto 1 tem imagem 0 pela função g, logo não serve. O objeto 2 tem imagem 0 pela f. O objeto 2 tem imagem 1 pela g, não serve. 3, 2. 3 menos 2, não serve. 4, 4. 4, 0, não serve. Está bem? Portanto, não há qualquer objeto que tenha a mesma imagem nas duas funções. Portanto, a equação f de x igual a g de x é impossível. Ok? Está feito. Só isto. Muito fácil. Agora aconselho, deixem-me só ver se as páginas estão certas, aconselho a que façam os exercícios das páginas 10 e 11 do vosso manual. Se houver dúvidas, eu vou mandar isto por mail, se houver dúvidas vocês dizem e eu faço um vídeo com a resolução deles, está bem? Quando souber esta matéria, digam-me que eu faço mais vídeos para podermos avançar, ok? Bom trabalho. Deixem-me só ver, 10 e 11. É isso mesmo, está bem? Portanto, fazer os exercícios que estão nas páginas 10 e 11, à exceção do 5. Depois o 5 eu faço convosco ou resolvo um vídeo com ele, está bem? Portanto, os outros conseguem fazer. Se houver dúvidas, digam que eu resolvo. Bom trabalho!